Obrigado, William. Agora é a hora da nossa palestra, da nossa reflexão, do nosso aprendizado, do nosso ensinamento. E hoje é a cargo do nosso irmão Otávio, que traz, como sempre, e nós aqui na mesa ficamos também atentos à palestra, porque também nós aprendemos. Aliás, todos nós estamos sempre aprendendo. E hoje nós temos um tema extremamente interessante e atual. Otávio, obrigado pela ajuda. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu agradeço a espiritualidade pela intuição do Ari de oferecer esse tema, que mais uma vez, com certeza, me ajudou muito mais, acho até, do que vai ajudar a vocês. Necessário e supérfluo. O Ari falou disso agora, né? Que é um tema atual, cada vez mais atual. Nós estamos num momento de transição planetária e aquelas referências para nós daquilo que precisamos versus aquilo que queremos, aquilo que temos, aquilo que não temos, o que cobiçamos, né? Se encaixa muito nisso aí. E na relação de nós com o nosso próximo, que acabam afetando as relações até do mundo em si, né? De um país com o outro, de uma comunidade com a outra, né? Passa muito por isso aí. Quando eu era criança, estreou um filme, um desenho animado, que vocês já devem ter visto, ou pelo menos já ouviram falar. Quem não viu, né? O famoso Mowgli. E lá tinha aquele urso, né? O urso Balu, que dizia, né? Na música que ele cantava para o Mowgli: eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Né? E eu digo necessário, somente o necessário, e é por isso que essa vida eu vivo em paz. Olha que interessante, isso é um desenho animado, né? Na verdade, só me ocorreu isso porque eu procurei a palavra necessário no Google e uma das primeiras coisas que apareceu foi essa música. Mas ela é muito interessante porque, obviamente, isso é um desenho animado, mas é exatamente isso. Toda vez que eu quero ultrapassar o limite do necessário, eu entro na esfera do supérfluo. E o dicionário, né, nos diz que o que é necessário, obviamente, é o que é essencial, é aquilo que eu não posso prescindir, né? É aquilo que é muito importante, obviamente, o que é útil. E o supérfluo é o oposto disso tudo, por definição são antônimos, né? São contrários perfeitos. O supérfluo é tudo aquilo que me sobra, é tudo aquilo que não me é necessário, é tudo aquilo que pode ser extravagante ou até inútil. Quantas coisas que nós acumulamos em casa e que não chegamos a usar nunca, mas elas estão lá, ocupando um espaço, prendendo uma energia e etc. No Livro dos Espíritos, né, o Kardec coloca esse item, né, de necessário e supérfluo no capítulo 5, que é o capítulo que fala sobre a lei de conservação. A espiritualidade orientou Kardec, muito provavelmente, para esse conteúdo de supérfluo e necessário, exatamente porque no capítulo da conservação é que fala na necessidade que nós temos, criada por Deus, implantada em nós instintivamente, de nos conservarmos vivos. Meio óbvio, mas precisa ser dito, né? Porque se nós precisamos encarnar,
num planeta físico, e se esse planeta eventualmente já foi um planeta, inclusive primitivo, hoje é um planeta de provas e expiações, é óbvio que é um planeta difícil de se manter vivo. A gente tem que batalhar para se manter vivo, para se desenvolver, para executar aquilo que nós precisamos. Então, nos diz os espíritos, através da pergunta de Kardec, né? Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos meios de se conservar? Certo, e se ele, o homem, não os encontra, é porque não os compreende. Nós tivemos que aprender a viver nesse planeta, dominar os elementos, aprender a plantar, a criar animais. Antes disso, a gente era o quê? A gente vivia em cavernas, a gente pegava aquilo que caía das árvores, a gente caçava aqui e ali um animal que passava, e se esse animal não passava, metade da aldeia morria de fome. Se os animais mudassem a rota de migração, muita gente ia morrer de fome no inverno. E essa é a razão porque para que a Terra produza de modo a proporcional o que nós precisamos a cada época. Então, veja bem, olha o que os Espíritos dizem: o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Olha que interessante. O supérfluo nunca é necessário. Então, nesse gráfico, eu vou tentar explicar ele para vocês, você me perdoa, ele está em inglês, não tive como traduzir tudo, mas ele é muito interessante, porque ele mostra o crescimento da população humana nos últimos 12 mil anos do planeta Terra. Então, você vê lá que no início, né, desse lado aqui do gráfico, 10 mil anos antes de Cristo, a população do planeta Terra era de 4 milhões de habitantes aproximadamente. Alguns dizem 1 milhão, 3 milhões, mas nessa ordem de grandeza. E ela se mantém praticamente nesse patamar durante milênios. Vocês conseguem ver que a linha não sobe. No nascimento de Cristo, no ano 0, nós éramos em torno entre 180 e 190 milhões de habitantes no planeta Terra, segundo as estatísticas dos cientistas e arqueólogos, etc. A taxa de crescimento anual em 12 mil anos, portanto, em 10 mil anos, foi de 0,04% ao ano da população humana. Muito pouco, né? Por quê? Porque estávamos naquela fase da luta contra os elementos, aprendendo a viver num planeta primitivo, aprendendo a lutar contra os animais selvagens, contra as feras, contra a noite escura, contra nós mesmos. Já dizia o filósofo Plauto que o homem é o lobo do homem, e ainda é. Só mais ou menos por volta de 1800, depois de Cristo, outro dia, é que nós atingimos 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. E a partir daí, a linha se eleva como um foguete. Repara, praticamente nos últimos 80 anos, a gente cresce 1 bilhão de habitantes por década. Isso já gerou pânico. Antigamente, quando eu era criança, se dizia isso, que um dia ia ter tanta gente no planeta que não ia ter comida, não ia ter água, não ia ter moradia, não ia ter mais nada. O planeta ia se acabar, consumido por esses cupins que somos nós. Hoje já se sabe que não é assim. O nível de fertilidade por mulher está caindo, as populações estão ficando mais equilibradas e a tendência é que nós estabilizemos em 11 bilhões de habitantes, entre 10 e 11 bilhões de habitantes, por volta do ano 2100. E a partir daí haja um declínio. Mas olha que coisa interessante. Se nós passamos praticamente 12 mil anos mantendo uma população em torno de 200 milhões de habitantes no planeta, de onde é que vieram esses outros 8 bilhões? De repente.
não mais que de repente, em praticamente 200 anos, entram no planeta uma população estável de em torno de 8 bilhões de pessoas. Essas pessoas, obviamente, vieram da onde a espiritualidade nos diz que estavam. Vieram das regiões umbralinas do planeta, alguns outros de planetas vizinhos que vieram nos ajudar, ou também passar por seus processos de expiação e provas. Ou seja, o umbral esvaziou. O umbral está aqui, encarnado. Quando Chico dizia lá no Pinga Fogo, nos anos 70, que para cada um encarnado tinham 3 ou 4 desencarnados, lembra disso? A gente costuma repetir isso como se isso ainda fosse a mesma proporção. Como se hoje, como somos 8 bilhões, tem lá 30 bilhões desencarnados. Não, na verdade, esvaziamos o umbral e aqueles outros 3 ou 4 que estavam lá agora estão aqui, porque estamos na chegada da porta estreita, na transição planetária. A oportunidade está sendo dada. E, obviamente, que isso gera complicações. Também foi dado... Oh, perdão, eu voltei atrás sem querer. Estou voltando aqui, perdão. Voltando à questão do supérfluo e do necessário. Se nós pensarmos do ponto de vista de uma vida humana, o que é necessário numa ponta, não necessariamente, sem trocadilho, é necessário na outra. Algumas coisas são óbvias. Comer é óbvio. Beber água é óbvio. Dormir é importante, né? Excretar aquilo que não nos serve é importante. Mas no meio do caminho, a gente meio que perde a mão. A gente começa a entrar em contato com vontades, desejos, com as nossas questões kármicas e perispirituais, ao que o mundo nos oferece, e a gente começa a acreditar que outras coisas também são tão ou mais necessárias do que o básico. Lembra lá do Urso Balu, quando ele diz necessário, somente o necessário? No original, em inglês, o autor que fez a letra da música, ele fala em bare necessities, que do inglês, se você traduzir imediatamente, quer dizer as necessidades nuas, as necessidades fundamentais, as necessidades básicas. E, obviamente, que essas necessidades e supérfluos também variam a depender do nível de evolução consciencial e espiritual que nós temos. Um espírito imperfeito, recém-encarnado, de uma região umbralina, ainda muito ligado à matéria, ele tem vontades, desejos e percepções de mundo que são muito diferentes de um espírito bom, de um espírito que já galgou outras dimensões, que está muito mais espiritualizado, que já não está mais conectado tanto com esse dia a dia material que nós temos, que já entendeu aquela máxima do Cristo, de que é mais importante acumular tesouros na casa do Pai do que aqui. E, obviamente, que supérfluo e necessário, em cada um dos casos, é completamente diferente. Eu diria que são opostos perfeitos. A alegria de um espírito imperfeito é ter aquilo que o diferencia dos outros, que o coloque num pedestal, que lhe dê status. A alegria de um espírito bom, de um espírito evoluído, é que todos possam desfrutar daquilo que é disponível. Que todos tenham acesso ao que é importante. E ainda seguindo na pergunta 715, né?
Kardec ainda pergunta aos espíritos: como é que a gente consegue saber o limite entre uma coisa e outra? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Ou seja, pela evolução espiritual, pelas provas, expiações, pelos erros que cometemos, pelas bobagens que acumulamos ao longo de muitas vidas, a gente acaba aprendendo, de uma forma difícil às vezes, o limite entre o necessário e o supérfluo. O limite real entre uma coisa e outra. Mas aqueles de nós que já têm uma intuição e conseguem ouvir essa intuição, mesmo que ainda não sejam espíritos de uma casta mais evoluída, conseguimos, por óbvio, conseguimos por ouvir a razão, ouvir às vezes aquele grilo falante da nossa consciência, dizendo assim: será que você precisa disso mesmo? Será que isso é a melhor forma de lidar com essa situação? Será que aquela pessoa ali não ia se beneficiar mais daquilo que você eventualmente guardou no fundo do armário e não usa nunca? E aí Kardec continua insistindo. Kardec era meio tinhoso, né? Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite. Ou seja, eu preciso mesmo da minha intuição. A natureza do meu corpo, a natureza do que eu sou como ser, já não coloca em mim um limite. Eu não consigo ultrapassar o limite da matéria. Isso não está já autolimitado? Sem dúvida, claro. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza nos traçou limite. Muito fácil. Experimenta comer 4 pratos de comida. O que acontece? Passa-se mal. É capaz até de vomitar. Pelo menos uma dor de estômago vai ter. Toma muita bebida alcoólica, fume demais. Qualquer coisa que façamos que agrida a nossa constituição, a nossa natureza física, o corpo reage na hora. Mas a gente, por nossa insaciedade mental, a gente força o corpo até que ele faz o quê? Ele muda, o estômago se dilata e a gente já começa a conseguir comer 3 pratos de comida. A bebedeira já não é tão forte, a ressaca a gente aprende a lidar com ela no dia seguinte e por aí vai. A gente força a nossa constituição física, a gente ultrapassa o limite que a natureza nos deu com a nossa persistência no supérfluo. A pirâmide de Maslow, nos meios da psicologia, até mesmo do empreendedorismo, é muito conhecida, né? Maslow propôs uma teoria em que nós temos necessidades que variam à medida em que elas são preenchidas. Então, a gente começa com aquelas necessidades mais básicas, que são as fisiológicas, que eu falei antes, né? Que são as mais óbvias: comer, dormir, beber. Reprodução é uma necessidade fisiológica, instintiva do animal que somos. E uma vez que essas necessidades estão atendidas, eu não tenho mais por que me preocupar com elas, outras afloram. E aí vem as necessidades de segurança. Agora eu já sei que eu consigo comer todo dia, então eu começo a me preocupar onde eu vou dormir, se a minha cama é confortável, se eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Eu começo a me preocupar se alguém vai vir pegar aquela coisa que eu consegui com tanta dificuldade. E uma vez que isso também está resolvido, eu passo para o próximo degrau, que são os relacionamentos,
E eu começo a me preocupar em ter uma família, cuidar dos meus filhos, prover para eles. E assim vai, para as sensações de autoestima, até as realizações pessoais e espirituais que estão no topo dessa pirâmide e que, obviamente, quando eu já estou com tudo resolvido na minha vida, eu posso sentar e meditar e pensar em Deus. Eu consigo me libertar para tentar me conectar com outra coisa. E, obviamente, que em cada degrau desse, a gente pode descarrilar o trem. No primeiro degrau, se eu estou muito preocupado só com ter coisas, acumular, porque eu não sei se eu vou comer amanhã, eu começo a guardar comida demais dentro de casa. Eu começo a comprar o que eu não preciso. Eu não ajudo alguém que está com fome. No outro degrau, eu começo a me cercar de coisas que me protegem, elementos de segurança, eu fico com medo de tudo e de todos. Eu não converso com ninguém, porque eu não sei com quem eu estou falando. No degrau do amor, eu posso extrapolar isso no supérfluo do exagero, da luxúria. Eu não consigo mais me manter num relacionamento monogâmico. Eu preciso ter 2, 3, 4, 5 pessoas que eu possa chamar de minhas. Eu sou ciumento. Controlo o próximo. E mesmo nas realizações pessoais, eu me torno arrogante, prepotente, eu acho que sei mais do que os outros, eu me acho inteligente, e em cada degrau desse, eu acumulo supérfluos que contaminam o meu perispírito e acabam criando problemas em cima de problemas. E é claro que isso, lembra lá dos vícios que a espiritualidade falou para Kardec, que nós temos vícios. E esses vícios são todos na raiz do orgulho e do egoísmo, que geram os 4 P's da presença umbralina e que, obviamente, todas aquelas outras facetas do espírito eivado de inferioridade e de materialismo. E é por isso que o supérfluo se acumula nas nossas vidas, a depender de quem somos, evidentemente, daquilo que gostamos, do que nos é oferecido, dos traumas que trazemos e por aí vai. Então, na raiz desse acúmulo do supérfluo, da ignorância ou da falta de percepção do que é a fronteira do necessário, estão os famosos 7 pecados capitais do catolicismo, que nada mais são do que esse desejo central corrompido por orgulho e egoísmo. E se vocês conseguiram ler lá atrás, os espíritos bons exatamente não têm mais orgulho nem egoísmo. E obviamente que, seguindo por esse caminho, a espiritualidade é bem dura e diz, na pergunta de Kardec, que tanto a morte física quanto a morte moral são a expectativa de quem navega somente no supérfluo, cometendo excessos de toda sorte, sejam físicos, sejam emocionais, sejam psicológicos e etc. Eu coloquei essa imagem não para falar de algo politicamente incorreto, que é a obesidade. A obesidade hoje é uma pandemia global. Eu recentemente perdi 33 quilos, eu eliminei 33 quilos. Se vocês entrarem nessas gravações de palestras de Frei Luiz lá atrás, vão me ver desse tamanho. Ainda tenho 10 quilos para mandar embora, mas eu consegui eliminar 33 quilos. É muito difícil. E se a gente para pensar por que alguém ganha 33 quilos a mais ou 40 quilos a mais, eu pelo menos não me via nem assim. Mas as razões são várias, né? É um acúmulo de situações que vão desde a nossa falta de percepção daquilo que é supérfluo na nossa alimentação ou no nosso comportamento alimentar, associado a outros supérfluos que a sociedade de consumo coloca à nossa volta.
megacorporações. Na verdade, 10 grandes empresas controlam as quase totalidade das principais marcas de alimentos processados no mundo. Mídias sociais, os famosos streamings, né, de filmes e séries, as facilidades do mundo moderno, que nos colocam, obviamente, sem necessidade de sair de casa para fazer nada. Hoje a gente pega um telefone e pede comida, sem levantar do sofá, e tem alguém que traz. Então, obviamente, que isso tudo somado, má nutrição, maus hábitos, explosão de obesidade. A previsão da OMS é que em 2035, de cada 2 pessoas no mundo, uma vai ser obesa ou com sobrepeso. No Brasil, hoje, de cada 10 pessoas, 7 já têm sobrepeso ou obesidade. Hoje. E, obviamente, que isso é uma realidade para uns, para a maioria, né? Como eu falei, de cada 10 pessoas no mundo, 5 vão estar obesas e com sobrepeso. Mas, ao mesmo tempo, existem outros supérfluos na nossa vida. Um deles é o supérfluo financeiro, é o supérfluo do acúmulo de bens. E a nossa tendência, principalmente aqui numa casa espírita, e eu vejo às vezes muitos espíritas falarem isso, né, de que aquela história, a velha história, né, não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus mandando aquele rapaz abandonar toda a riqueza para segui-lo. Lembram disso, aquela passagem do Evangelho? Na verdade, o que Jesus está pregando é a questão do desapego, tanto quanto Buda falava, no budismo está muito também presente, em várias outras filosofias e religiões, porque obviamente toda vez que eu me apego, eu entro no eixo do supérfluo. Toda vez que eu estou apegado a coisas materiais, à matéria, ao corpo, ao que eu tenho, ao que eu não tenho, ao que o meu vizinho tem, né? E é óbvio que tem coisas que são sutis, que variam, que não são tão exageradas, mas tem coisas tão gritantemente absurdas que eu quis trazer aqui. Esses são itens que foram leiloados recentemente, isso é real. 2 cards, 2 figurinhas, uma de Pokémon, outra de um jogador de beisebol. Aquela carta do jogador de beisebol foi vendida por quase 70 milhões de reais. Aquela moedinha ali é uma moeda de ouro, ela tem um valor de face de $20. É uma moeda de 1933. Ela foi vendida por 104 milhões de reais, num leilão recentemente. Alguns vão dizer, mas isso é um investimento. Eu comprei por um valor, ela vai continuar valorizando, lá na frente eu vou vender a mais. Isso é um investimento como ações ou como qualquer outro. Tá. Mas ele só é um investimento porque em algum lugar tem alguém que vai comprar porque quer guardar isso numa caixa e dizer, olha o que eu tenho. Só eu tenho isso, ninguém mais tem. Essa carta vale esse valor porque só tem 3 no mundo dela. Essa moeda esteve no bolso do Roosevelt durante muito tempo. Aquele selo, que é o selo mais caro do mundo, só existe um selo daquele no mundo todo. Então a raridade faz acionar algum mecanismo louco na cabeça de algumas pessoas e dizer assim, eu sou a única pessoa que tem aquilo e eu pago o que eu tiver. Imagina quantas pessoas, se você somar cada valor desse, poderiam comer por quanto tempo e que hoje não conseguem. Imagine que o dono daquela moeda, ao sair do leilão, o avião dele caísse no deserto do Saara e ele passasse 5 dias sem água e sem comida, no sol. E aí passa esse beduíno com uma caravana e diz para ele assim, olha, eu tenho água, eu tenho comida e eu posso te levar para a próxima cidade, desde que você me dê essa moeda.
Será que esse cara que pagou 104 milhões de dólares daria a moeda para o beduíno? Talvez desse. A depender do grau de loucura, talvez nem assim. Mas por que eu estou falando disso? A relação do dinheiro, né, com a questão da comida. Como eu disse, a cada 10 pessoas hoje no mundo, em torno de 5 estão com sobrepeso ou obesidade. Mas a cada 10 pessoas no mundo, uma está sem comer. São 820 milhões de pessoas que não têm o que comer, que dormem com fome todo dia. De cada 3 pessoas no mundo, uma hoje não tem certeza se come todo dia. O gasto para 2024 armamentista é previsto de 2,44 trilhões de dólares nos países mais desenvolvidos esse ano. Bastaria 130 bilhões de dólares por ano para sanar completamente a fome no mundo. 5% desse valor. Eu não sei vocês, mas eu acho que moralmente é indefensável isso. Indefensável. A mortalidade infantil, né? Metade das crianças abaixo dos 5 anos que morrem por fome no mundo hoje. Não é por infecção, por água poluída, é por fome. E grande parte disso está em países em guerra. E daí a questão do armamentismo ficar ainda muito pior. E esse é o supérfluo das nações. O nosso grau de loucura do supérfluo vai de indivíduo a indivíduo, de família a família, de cidade a cidade, de país a país. E é por isso que nós ainda somos um país de prova e expiação, que consegue deixar crianças morrerem com fome para manter um exército de bilhões e bilhões de dólares. Mas eu vou apertar um pouquinho mais o parafuso, que agora esse é o desperdício de comida dentro das nossas casas. Nós, em casa, todos os dias, jogamos no lixo 1 bilhão de refeições, que dariam para alimentar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, segundo os dados da FAO, da Organização das Nações Unidas. Só nos Estados Unidos, está em inglês, eu peço desculpa, também não tem como traduzir, o desperdício de comida jogado fora nos lares americanos custa anualmente 166 bilhões de dólares e consome 25% da água potável dos Estados Unidos para ir para o lixo. E isso é aquilo que a gente compra demais e bota na geladeira. É aquela comida que a gente faz exageradamente e depois enjoa e joga fora. É aquele prato que vai para o lixo porque vai azedar mesmo. E que de repente, descendo o elevador, tem alguém na calçada, debaixo da sua marquise, precisando daquele prato de comida. Para não passar mais uma noite com fome. Ainda assim a gente joga no lixo porque a gente pensa é só um prato de comida. Então todos nós temos supérfluos todos os dias nas nossas casas. E o comentário do Kardec, esse é um comentário do Kardec, na pergunta 717, nada tem de absoluto e o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhecia. E é óbvio que os espíritos, né, que ditaram os preceitos acima, não prevêem que a gente retorne ao mundo primitivo. É claro que o limite do necessário evoluiu
Hoje temos outras necessidades que os índios, os homens das cavernas não tinham, medicamentos, vacinas, né? Questões de moradia, saneamento básico, enfim. Nós temos hoje várias necessidades coletivas e individuais que surgiram, que melhoraram a nossa vida, que fizeram com que conseguíssemos ocupar o planeta quase que todo. Antes não era possível, porque faltavam essas coisas. E, de novo, né, o limite é o limite do bom senso, é o limite moral, é o limite da razão. E a reflexão, depois disso tudo, é em cada área da minha vida, material, emocional, alimentar, amorosa, pessoal, profissional, espiritual, temporal, aonde estão os supérfluos? O que é realmente necessário e o que é supérfluo? Questão temporal, por exemplo, eu falei lá dos streams, né, das séries e filmes que hoje, num apertar de botão, estão disponíveis, as mídias sociais. Quantas horas por dia nós passamos usando o nosso tempo de forma delinquente? Porque o lazer é importante. Veja bem, eu adoro cinema. O lazer é muito bom, é muito gostoso, mas horas e horas e horas e horas que poderiam estar sendo usadas em outra coisa mais edificante, mais produtiva, é um desperdício de tempo. E eu queria dar alguns exemplos, para não parecer que só jogamos tudo fora, de dois bons exemplos, né, do uso do supérfluo. Um deles é, não nominalmente, porque muitos não gostam de ser nominados, os benfeitores aqui dessa Casa de Luz, do Lar de Frei Luís. Pessoas que ao longo dos anos auxiliaram a obra financeiramente, com recursos, com doações, que poderiam estar na Europa de férias, que poderiam estar na Riviera todos os anos, estão aqui toda quarta-feira, todo domingo, trabalhando em prol do próximo, doando o seu tempo, doando os seus recursos. Todos nós que aqui estamos, voluntários, porque isso permite que a espiritualidade tenha um canal para que a gente possa estar aqui, nessa manhã, refletindo sobre esses temas. E esse senhor, Tomás Avelino, não sei, eu não conhecia o Tomás Avelino, muito francamente. Nessa busca, pesquisando esse tema, eu me deparei. Ele foi aluno do Eurípides Barçanufo, no colégio Allan Kardec. Ele era órfão de pai e mãe, ficou órfão, muito jovem, estudou com Amália Franco, também uma educadora brilhante, uma alma, e depois foi para o colégio Allan Kardec, por 2 anos, até a morte do Eurípides Barçanufo. Depois ele fez faculdade de medicina aqui no Rio de Janeiro, se formou médico, brilhante médico, podia ter trabalhado onde quisesse, voltou para o interior de Minas Gerais, para cuidar da sua população carente. Depois casou-se, foi para Franca, no interior de São Paulo. E sempre teve um sonho, ele e a esposa dele, de criar um colégio nos moldes do colégio Allan Kardec, mas não tinha recurso. Ele era um desses médicos que acaba trabalhando muito com caridade, etc. Então ele teve uma ideia, como Franca já era um polo calçadista, ele criou uma empresa chamada Calçados Pestalozzi, porque obviamente, né, todo o colégio Allan Kardec era baseado nos ensinamentos de Kardec e de Pestalozzi. E com essa empresa ele começou a custear a escola, o colégio Pestalozzi. E essa empresa se transformou numa das maiores empresas de calçados do Brasil, chegou a fazer 7.000 sapatos por dia, 7.000 pares de sapatos por dia. Ele ficou muito rico, mas nunca deixou de pegar todo esse dinheiro que sobrava e expandiu essa obra em creches, em educandários, em hospitais, em Franca e por vários locais, inclusive em Sacramento, em Minas Gerais.
Ele foi reconhecido pela Fundação Pestalozzi na Suíça como um dos poucos exemplos no mundo que realmente colocou os ensinamentos de Pestalozzi na sua totalidade em funcionamento. Por fim, para aqueles que não têm nem o necessário, ou que nesse momento estão passando por uma dificuldade muito grande, na sexta-feira passada eu passei por uma experiência transformadora. Eu encontrei um anjo. Como esses aí. Esses são 3 exemplos de anjo. Um deles é o famoso Jorge, do Chico Xavier. Naquele QR Code tem um vídeo sobre a história do Jorge, para quem não conhece. No meio temos Ananda Mayi Ma, que é uma mulher hindu, que foi tratada como doente mental durante grande parte da vida dela, até que ela provou-se um gênio no relacionamento humano. Ela criou um evangelho próprio de caridade na Índia, fundou dezenas de templos, tem um séquito, né? Inclusive Yogananda e vários yogis iluminados do século XX seguiam e eram discípulos de Ananda Mayi Ma. Ela era reconhecida como um deva encarnado na Índia, como um Deus encarnado, um espírito super bondoso. E o vovô Dobry, na Bulgária, um senhor de 90 anos que passou a vida pedindo esmola, e de repente pegou 40 mil euros que ele guardou e doou para a catedral da cidade dele, reformou todos os colégios e todos os hospitais da cidade. Ele mesmo vivia num casebre, num catre. Eu encontrei esse anjo no ônibus. Eu escutei uma voz dizendo: me ajuda. Desculpa. Era uma senhora muito pobre, pedinte, com um carrinho de feira tentando subir no ônibus, em andrajos, com um gorro, um saco, uma veste daquelas que você vê, uma pessoa dessas que você passa pela rua, vê aquela pessoa ali amontoada numa rua e passa direto, muitas vezes. Eu ajudei ela a subir com o carrinho, ela agradeceu, sentou-se e começou a falar. Uma voz que parecia saída do céu. A voz tinha luz. Essas frases que estão aí são dela. Não tinha, provavelmente, direito onde dormir, mora num lugar muito pobre, já numa comunidade muito pobre. Mas ela dizia assim: eu tenho um lugar para dormir, tem lugar que está alagado, tem lugar que está em guerra, aqui não é tão ruim. Esse planeta é difícil, moço. Eu achei que eu ia sair daqui com 40 anos, mas eu já tenho 80. Eu agradeço a Deus todo dia. De manhã eu peço a Ele que me dê alguma coisa boa, que não deixe nenhum inimigo passar na minha frente. Quando eu chego em casa eu agradeço, porque sempre tem alguma coisa boa no meu dia. Eu tenho muitas dores, mas eu não choro as minhas dores. Muito obrigado. Pode passar o vídeo, por favor.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดAme-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o necessário. Obrigado.